Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei bem onde estão. Aqui o nosso tempo está quase a começar juntos para sabermos um pouco mais sobre este programa de mentoria. Apenas mais um minuto e vamos começar. Eu vou abrir aqui o meu chat, dizer-vos que coloquei aqui informação sobre um código onde podem introduzir algumas perguntas direcionadas aqui sobre o programa, neste site que é o menti.com, e também o sítio onde podem inscrever-se como membros, mas já vamos falar mais sobre isso. Está aqui mesmo quase a começar o nosso tempo juntos. Olá, bem-vindos, bem-vindas. E bom dia, boa tarde, onde estejam. Muito obrigada por estarem desse lado, por manifestarem interesse neste tema que nos é tão querido, de passagem de conhecimento, neste caso relacionado com este grupo internacional que são as Women in BIM. Nós somos assim um grupo de networking, de comunidade mesmo, de partilha de tudo, e o conhecimento para nós é algo muito importante. Por isso, muito obrigada por se juntarem a nós. Vamos interagindo, por favor, todos os que estejam comigo hoje. Eu sou apenas um rosto, uma das muitas representantes deste grupo Women in BIM, mas por favor vão comunicando comigo, vamos falando aqui no chat. Gostava de sentir que vocês estão desse lado, portanto sintam-se, por favor, muito à vontade para interagir comigo. Enfim, esta sessão de hoje tem como objetivo fundamental passar-vos aqui informações mais detalhadas sobre aquilo que é o programa de mentoria das Women in BIM. Este conceito de mentoria que nem sempre é tão conhecido em países como, por exemplo, aqui em Portugal, no Brasil. Gostava depois de ouvir a vossa opinião. Mas, enfim, é um tema que vai começando a ser mais explorado, esta ideia de termos alguém que sabe um pouco mais sobre um tema e alguém que quer aprender sobre esse tema e conseguirmos, através de um programa estruturado, conseguir cumprir esses objetivos. Enfim, hoje a nossa sessão é mesmo sobre este tema em particular. Começando aqui sobre, enfim, dar só um pequeno enquadramento sobre quem sou eu, hoje o rosto desta iniciativa, das Women in BIM, mas a nossa comunidade é bastante grande, já um pouco por todo o mundo. Eu sou Regional Lead em Portugal, o meu nome é Cláudia Antunes, desde 2020 que começou esta aventura. Aliás, foi ali um pouquinho antes, em 2019, quando eu fui a Londres a um encontro, era o Dia Internacional da Mulher, e as Women in BIM tinham organizado um encontro lá, e eu juntei-me a esse encontro, e foi nessa altura que eu senti muito este apelo de integrar este grupo das Women in BIM, e foi assim que trouxe este conceito para Portugal. Já lá vão então quase 3 anos. O nosso grupo aqui em Portugal já temos cerca de 150 participantes. Eu fiz um pequeno questionário sobre qual seria a relação destes nossos membros com o BIM, e sabemos, olha, só para partilhar convosco alguns números: 40% são BIM Modelers ou BIM Coordinators, 20% representam empresas privadas, temos também algumas BIM Managers, 35%, ou BIM Leads, e também entidades públicas que se juntam a nós aqui no grupo das Women in BIM Portugal. Se estiver aí alguém também do nosso grupo, digam olá através do chat também. Eu sou mentora, eu fui mentora na última edição deste programa de mentoria, e este ano concorri, vamos ver, já vos vou explicar como tudo isso se processa. E depois, aqui em Portugal também em particular, temos algumas iniciativas que já estão previstas para este ano de 2023. Uma delas é o nosso segundo encontro das mulheres do BIM aqui em Portugal, que esperamos que seja ali na altura de maio, no início de maio, e queremos fazer muitas colaborações, divulgar muitas nossas iniciativas, portanto contamos com todos. E, enfim, é um pouco isso, deixar-vos aqui um panorama mais abrangente. Agora, eu
Tenho aqui algumas mulheres muito especiais que conto com a ajuda delas em permanência. Muitas outras têm juntado aqui ao grupo das Women in BIM, mas eu destaquei estas três. A Nilza, que está hoje connosco. Nilza, consegues dizer aqui um olá? Olá, boa tarde, bem-vindas. Obrigada, Nilza. A Nilza está connosco para nos apoiar depois também na parte toda de resposta a questões que possam eventualmente surgir. Enfim, temos aqui também, contamos com a presença dela. E depois também a Célia e a Teresa, que, enfim, têm apoiado muito todo este processo de implementação, ou trazem aqui este conceito das Women in BIM para Portugal. E olha, agradeço desde logo muito o vosso apoio ao longo destes tempos. Nós somos muitas Regional Leads, um pouco por todo o mundo, é este papel de representante regional. Já somos 78 atualmente e estamos em mais de 40 países neste grupo tão especial. Mas gostava de vos destacar aqui uma presença muito recente. Eu não sei se a Lourdes hoje está connosco, mas a Lourdes pôs no mapa as Women in BIM em Angola, portanto, em África, agora desde 2023, por isso junta-se a nós também, enquanto comunidade, um pouco por todo o mundo. E no Brasil já são mais de 10 representantes, por isso, olá também a todos aí, onde vocês estejam. E falando um pouco sobre isso, onde vocês estão, eu vou abrir aqui um pequeno questionário que gostava que vocês respondessem, que tem a ver com qual a vossa localização atual. Vou dar aqui um minutinho para vocês responderem. Ok, Portugal, Brasil. O Brasil está a ganhar. Já vos vou mostrar aqui as votações. Ok. Conseguem ver? Temos 63% da nossa audiência hoje está no Brasil, mas também aqui há algumas pessoas em Portugal. Portanto, obrigada por estarem aí. Falando-vos um pouco sobre os objetivos aqui do nosso grupo, das Women in BIM a nível internacional. Como vos dizia, nós somos uma rede de networking, essencialmente, de partilha de informação. Estamos muito focados neste tema da inclusão, de apoiarmos mutuamente as mulheres, mas não só mulheres, também grupos minoritários aqui do setor da construção, porque sentíamos que era preciso fazer aqui alguma coisa sobre este tema. Alguns objetivos que nos são muito importantes para nós e três deles são estes mesmo, de nós estarmos a atrair pessoas para o nosso setor, neste caso mulheres, que se sintam atraídas por esta área da construção e em particular na área do digital, mas também esta ideia de estarmos a promover e a incentivar o trabalho destas nossas mulheres e todos aqueles que fazem parte do grupo um pouco por todo o mundo. E depois também outra questão importante tem a ver com retermos todos os talentos e estas mulheres na construção e não sermos desincentivados tantas vezes por adversidades que vão surgindo na nossa vida ou desafios maiores enquanto mulheres. Por isso, temos estes objetivos que nos guiam enquanto grupo um pouco por todo o mundo, mas sempre nesta perspectiva de nos ajudarmos mutuamente para conseguirmos atingir estes objetivos. Hoje, na nossa sessão, nós vamos estar um pouco mais focados sobre este tema do programa de mentoria das Women in BIM. Vou falar-vos também sobre como é que se desenvolve o processo de candidaturas, como é que nós selecionamos todas as pessoas que vão integrar este programa de mentoria, como é que fazemos a seleção também das pessoas que integram. Depois vamos falar-vos sobre os recursos que existem disponíveis neste programa de mentoria e vou falar-vos também de todos os benefícios enquanto mentores, enquanto mentis é aprendizes, não é? Mas eu, ao longo aqui do nosso tempo juntos ou juntas, vou falar muito sobre mentis.
E vamos falar também sobre o que são os workshops de mentoria em grupo, que é um conceito que criámos também englobado neste tema do programa de mentoria. Dizer-vos que para fazerem ou para colocarem as vossas questões muito específicas aqui ou dúvidas que tenham sobre o programa de mentoria, por favor, eu agradecia que o fizessem através deste site do menti.com e que introduzissem este código que vocês veem. Eu deixei também essa informação no chat, se for mais simples, conseguirem aceder ao site e colocarem este número, porque desta forma nós conseguimos também um registro futuro destas questões que nos foram colocadas e um pouco mais à frente a Nilza depois vai nos ajudar aqui com algumas das vossas questões e vamos falar sobre elas. Mas é uma forma de conseguirmos compilar todas essas dúvidas que possam surgir. Portanto, dúvidas muito específicas, por favor, coloquem através do menti.com. Vou falar-vos um pouco sobre como é que tudo nasceu. Vai ser assim tudo muito breve, quero que seja leve esta nossa sessão. Vou passar-vos informação que seja, espero eu, também útil, mas que, enfim, que seja o mais leve e fácil também de transmitir para todos vocês. Como é que tudo isto começou? Este programa de mentoria, apesar das Women in BIM existirem desde 2012, enquanto grupo, enquanto comunidade, tudo começou com o programa de mentoria em 2020. Foi esta a primeira edição. Existia uma mentora que coordenou tudo isto, que era a Kátia Veleva, que desempenhou aqui um papel muito importante e fundamental nesta organização e no desenvolvimento deste primeiro plano, o que nós chamamos um plano da mentoria, e tivemos muita sorte realmente em ter esta equipa que estruturou todo este programa. Então, tinha aqui e tem e continua a ter como objetivos ser um programa que vai muito de encontro às questões da diversidade no setor da construção, mas também muito em particular em relação ao BIM, e depois também um pouco para fazer face à escassez de todas as competências que existem associadas a este setor do digital e da construção digital e do BIM em particular. Este nosso programa de mentoria, ele vai então para aquilo que é a quarta edição. Já existiram 3 anos onde este programa existiu. Isso é bom porque já nos dá aqui algum histórico, algumas coisas que fomos evoluindo, que nos fomos ajustando em termos de necessidades dos mentores, dos mentees, e por isso mesmo já nos dá aqui alguma confiança de continuarmos o nosso programa. Uma coisa que tem acontecido muito positiva, e os números mostram isso mesmo, que partilho aqui convosco, tem sido este crescimento do programa. Tudo começou, como vos dizia, em 2020. Aqueles que se candidataram tinham sido 65 mentees, aprendizes, depois foi evoluindo para 85 e depois tivemos então 170 no ano passado, assim como os mentores. Tudo começou com 51, depois fomos evoluindo para 94 e já estamos aqui também em muitos países onde este programa está a acontecer. Este programa é totalmente internacional, nós podemos estar, eu aqui em Portugal, como aconteceu o ano passado, e também conto-vos essa minha experiência. Eu dei mentoria a uma arquiteta que estava na Suíça, mas ela era da República Checa, e então não há barreiras, somos mesmo universais, globais e chegamos um pouco a todo mundo. Para isso basta que tudo esteja organizado e que esta informação flua da melhor maneira. E então surgiram aqui muitos pares, muitos matches nestas últimas edições. Mas só para terem uma ideia, nós temos abertas as candidaturas há cerca de 3 semanas, sensivelmente, e neste momento já temos mais de 94 candidaturas para mentores e 146 para mentees que se candidataram. Portanto, os números também nos ajudam a acreditar que é um tema de interesse, porque há muito esta vontade de partilhar informação e de conhecimento e, enfim, tem sido um crescimento muito bom e consolidado ao longo do tempo. Como vos falava há pouco, esta ideia ou este conceito da mentoria é algo que, por vezes,
nem todos os países têm muito enraizado na sua cultura. Aqui em Portugal sentimos muito isso, não é algo tão explorado assim. Então vale a pena talvez dar aqui 2 passos atrás e falar-vos um pouco sobre aquilo que é a mentoria e quais são os papéis de um mentor, de um mentee, como é que tudo isso acontece. A mentoria, essencialmente, nós falamos é um sistema de troca de conhecimentos, de competências, de experiência, mas que tem uma estrutura e que está organizado de uma determinada forma para ser o mais útil possível a todos estes participantes nesta troca, então, de experiências. Vale a pena recordar que um mentor, pelo menos neste contexto muito específico deste programa de mentoria das Women in BIM, um mentor não é alguém, não é um professor, não é alguém a quem vamos pedir informação muito específica ou muito técnica de como é que vamos mexer numa determinada ferramenta, numa tecnologia, ou mesmo em relação àquilo que é o BIM. É um pouco mais do que isso. E também é alguém a quem não vamos pedir aquela para nos realizar as tarefas do dia a dia ou dos nossos projetos, não nos vai substituir nesse aspecto, e também não vai ser alguém a quem vamos juntar ali os colegas todos e aproveitar esse tempo juntos. Não, é um pouco mais do que isso. É alguém que nos vai apoiar a construir, a pensar nos próximos passos da carreira ou a esclarecer temas muito específicos e pontuais, mas não nada assim de professor, não é? De lições. É um pouco diferente. Em relação a este tema deste programa em específico das Women in BIM, é muito mais sobre dar conselhos, a passar a nossa experiência, no caso dos mentores, passar a experiência sobre uma determinada área, sobre uma determinada situação, como é que nos posicionamos para chegar a um determinado ponto, que passos é que tomamos, enfim, é mais nesse sentido. E é também é uma questão de motivação, é uma questão de capacitar a outra pessoa, neste caso o mentee, e com isso nós vamos conseguir até identificar os nossos próprios problemas, é assim uma autoavaliação, um autoconhecimento, e encontrar formas diferentes de resolver os problemas, porque vamos nos expondo a esses problemas e com isso vamos também procurar ali algumas respostas. Mentoria é muito mais, é isso mesmo. Estes mentores normalmente são pessoas que dedicam o seu tempo, a sua bondade, o seu altruísmo um pouco para isso, para passar o seu conhecimento sobre estes temas, e estão muito motivados para contribuir, para retribuir também, neste caso, à indústria da construção e ao trabalho que têm desenvolvido na área da construção e conseguir, de alguma maneira, retribuir à indústria que fazem parte. Há muitas questões relacionadas com os mentores, mas acima de tudo, algumas daquelas que podemos chamar de vantagens têm a ver com esta ligação à comunidade Women in BIM, neste caso, ou seja, ao pertencer a este programa de mentoria, vamos estreitar estas possibilidades de colaboração e de comunicação, talvez mais até de integração com a comunidade Women in BIM à escala global, mas também podemos, através desta partilha, vamos sempre aprender e por isso vamos aumentar aqui as nossas capacidades. Também as questões de liderança, nós conseguirmos, através destas sessões, aumentar aqui a nossa capacidade de organização, de gestão das sessões e também tornar-nos líderes nesse sentido. É um momento também, muitas vezes, para parar, para olharmos para nós, muitas vezes até vemos no outro lado, no mentee,
o nosso pequeno eu, ou o que já fomos aqui há uns anos atrás, e percebemos que o que é que podemos fazer também para a frente e questionarmos do nosso ponto da situação em termos da nossa carreira. Portanto, é um momento de autorreflexão e de crítica também. E, claro, sempre uma oportunidade de enriquecimento, de mais conhecimento, e isso é sempre muito positivo neste tipo de interações. Por outro lado, em termos dos mentees, quem está do lado de lá, é alguém que não tem receio de pedir ajuda, dizer eu estou a começar, quero saber mais, como é que fizeste ou fizeram para chegar onde estão na vossa carreira, o que é que eu posso fazer para mudar, e é neste contexto de partilha que muitas vezes então se candidatam para entrar neste programa um pouco mais estruturado para facilitar este caminho, porque às vezes é isso mesmo, podemos estar até um pouco perdidos ou não saber o que é que vamos fazer a seguir, mas este tipo de programas que desde logo essa talvez possa ser uma dúvida que tenham, é completamente gratuito, não tem qualquer valor associado, portanto este tipo de partilha, tanto da parte dos mentores como dos mentees, é absolutamente gratuito, não pagamos nada por isso. É simplesmente pessoas que procuram passar informação e conhecimento e, por outro lado, outros que precisam e pedem essa ajuda. Portanto, é um pouco isso. Como é que tudo isto se processa? O que é que acontece? Numa primeira fase, e antes mesmo da candidatura, eu convidava-os todos e todas até a inscreverem-se. Eu coloquei no chat, se encontram também o link para fazerem para entrarem neste grupo, no nosso grupo, para fazerem a adesão enquanto membros. Mais uma vez, é algo que não tem custos associados, tem algumas vantagens e sim, porque estão permanentemente atualizados de todas as informações, notícias, podcasts, webinars, novidades, eventos que vão acontecendo onde as Women in BIM estão relacionadas, e onde também depois conseguem aceder a informação específica sobre o programa de mentoria, nomeadamente as folhas de registro para mentores e também tudo o que tem a ver com a nossa comunidade. Por isso, convido-vos, se ainda não estão inscritas ou inscritos enquanto membros, por favor, façam-no. Aliás, eu até tinha aqui uma pergunta para vocês, vou aproveitar aqui para lançar. Se já és membro das Women in BIM, aproveitando aqui esta deixa. Ok, sim, algumas pessoas sim, outras ainda não. Como posso inscrever-me? Pode ser então através deste link que deixei no chat. Era uma dúvida que surgia aqui. Ok. 80% votaram, portanto, vou só esperar mais um segundo. Vou fechar aqui a votação e vou partilhar convosco. 35% já são membros, 31% ainda não. Convido-vos a fazer parte então da nossa comunidade e podem se inscrever então através deste link que partilhei convosco. Por isso, estão todos convidados a pertencer aqui à nossa comunidade. Depois de realizada esta adesão enquanto membros das Women in BIM, essencialmente há uma fase de candidatura. Como é que tudo isto funciona? As candidaturas, elas já estão abertas. Neste momento, elas abriram a 23 de janeiro deste ano e vão fechar no dia 3 de março. Por isso, ainda temos aqui algum espaço para quem esteja a ponderar fazer este tipo de candidatura. Ainda podem pensar um pouco mais sobre o tema. Dizer-vos que estão a ser feitas várias sessões, esta nossa é em português, mas estão a ser feitas um pouco por todo o mundo, porque enquanto comunidade fomos percebendo que a língua não deveria ser uma barreira, ou seja, termos esta oportunidade de, independentemente se falamos inglês, se falamos francês, italiano, espanhol ou português no nosso caso, que não fosse uma barreira não sabermos outras línguas. Por isso, nós podemos, nas nossas candidaturas, e devemos falar sobre as línguas que estamos disponíveis para, ou que dominamos
para este programa de mentoria, mas a informação deveria e deve chegar a todos da mesma forma. Depois de fazermos esta candidatura, através também do nosso website, existe aqui uma fase onde, depois de recebidas todas as candidaturas, nós, o Women in BIM, grupo, e especialmente com a ajuda da grande maioria das Regional Leads, destas representantes regionais, vamos analisar todas essas candidaturas. Vamos tentar perceber onde é que estão localizadas as candidaturas e para tentar garantir que no menor espaço de tempo, normalmente este processo demora 2 semanas, sensivelmente, nós conseguimos perceber se existem candidaturas que por algum motivo não são aplicáveis ou que têm ali algum incumprimento. Pedimos também para garantir que fazemos uma rigorosa triagem para perceber se preencheram todas as perguntas, se existe ali alguma dúvida e até para verificar se enquadram também os candidatos de acordo com os requisitos que temos estabelecidos para o programa. Mas esta fase dura essencialmente, por norma, 2 semanas. Depois existe ali uma fase de entrevistas, ou seja, depois de avaliarmos estas candidaturas, vamos fazer uma seleção e vamos fazer entrevistas para ouvir um pouco mais do lado de lá e normalmente também são as Regional Leads um pouco por todo o mundo, que vos falava 78 neste momento, que vão fazer este tipo de entrevistas, de acordo com as línguas também que vocês disserem que falam ou são fluentes. Pode perfeitamente a entrevista ser feita em inglês, em francês, em português, dependendo da língua que cada um fala. Nós, nessas entrevistas, vamos fazer perguntas que normalmente nos formulários é mais difícil perceber. Vamos compreender a vossa experiência, vamos compreender a vossa motivação e aqui esta seleção é feita tanto para mentores como para mentees. Como viram, há ali 2 categorias. Vamos tentar então, durante algum tempo, normalmente 4 semanas é o tempo que estipulamos máximo para este tipo de entrevistas, vamos de uma forma muito intensiva fazer estas comunicações e entrevistar o máximo de candidatos, neste caso válidos ou que foram considerados selecionados para esta fase. Por isso, normalmente então em 2 semanas nós conseguimos fazer estas entrevistas. Depois há uma fase muito importante que tem a ver com o matching. Como é que nós vamos juntar estas pessoas? Nós vamos fazer uma leitura com base, como vos dizia, na experiência, no cargo, nas funções que exercem cada um, neste caso as mentoras e as mentees. Vamos ver também que língua falam, vamos ver as suas expectativas e vamos tentar que, da melhor forma possível, estes pares que são feitos entre mentores e mentees sejam o melhor possível mesmo. E quando encontramos esse match entre os mentores e os mentees, são depois então todos notificados por e-mail de que realmente já encontramos um mentor e tudo assim se processa depois nesta fase do matching. Depois de já encontrados os nossos pares de mentoria, vamos então passar para a fase mesmo da mentoria em si. Esta mentoria, por norma, desenvolve-se ao longo de 6 meses. Não é algo fixo, ou seja, esta é uma baliza que nós damos em termos do programa em si. Normalmente estabelecem-se reuniões ou sessões, como nós chamamos no programa, normalmente uma por mês, ou seja, 6 sessões, é o considerado mínimo para este programa, mas depois cada par tem total autonomia para gerir à sua maneira, para ser mais sessões ou menos sessões e conseguirem ajustar da sua forma. Posso-vos dizer que, no meu caso, nós gostávamos tanto de falar o tempo que estávamos juntas, por isso continuámos a nossa relação de mentoria para além dos 6 meses e sempre que é necessário, quando há uma dúvida, quando há um tema que surge, estamos sempre abertas e comunicamos de forma muito fácil. Portanto, quando é algo que corre bem, e nós esperamos sempre que isso aconteça, mas
pode acontecer, nós somos relações humanas e isso diz muito, pode correr muito bem. Outras pessoas relatam que não sentiram essa química e não se desenrolou com tanta facilidade, mas quando as coisas correm bem, dura para além das 6 sessões. Em termos desta mentoria, ele foi concebido para funcionar durante então as tais 6 reuniões, como vos falava, durante os 6 meses, e é bom que sim, que estejam então, as partes estejam felizes e que consigam alimentar esta parceria para além dos 6 meses. Nós temos neste programa de mentoria alguns documentos que servem de base, ou alguns documentos ou alguns recursos. Um deles eu deixei-vos aqui num espaço que diz handouts, espero que encontrem aqui na lateral, ali mesmo perto do chat, e eu deixei lá 2 documentos. Um deles é a cópia aqui desta apresentação que estou hoje a fazer convosco, para ficarem com essa informação, mas também o que nós denominamos por Mentor Handbook. É um guia, essencialmente, é este documento que partilho agora convosco, mas tem aí o link para fazer o download. Ele é um guia que nos orienta bastante até extensivo, fala-nos do que é a mentoria, a sua importância, as considerações fundamentais a ter na realização deste programa, algumas recomendações sobre o formato, sobre os horários, os temas que podemos discutir. Enfim, é um guia bastante completo que convido-vos também a explorar. Mas, como este documento pode ser um pouco extenso e sabemos que nem todos têm assim tanto tempo, existe agora uma versão que está a ser produzida e traduzida também em algumas das línguas, que é o que nós denominamos, e isto é uma novidade agora de 2023, que é o Mini Handbook. E o Mini é isso mesmo, ou seja, não é tão detalhado, não é tão pormenorizado como o Handbook, tem os temas principais, os dados principais e úteis, neste caso, em relação à jornada de mentoria, que esperamos que seja assim mais de bolso, não é? Que todos possam aceder com muita facilidade e utilizar. Fala-nos sobre o que é a mentoria também, alguns benefícios por estarem a participar no programa de mentoria das Women in BEAM, algumas responsabilidades, mapeamentos de tarefas e também alguns próximos passos em relação à jornada de mentoria. Ele está neste momento, como vos dizia, a ser traduzido e muito em breve vamos ter também o nosso em português. Depois ainda em termos de recursos, e isso pode ser depois encontrado na vossa área de membro das Women in BEAM, quando acederem ou se quiserem aderir ao nosso grupo, existe esta folha de registro. Eu, sinceramente, até para ser muito sincera convosco, na minha jornada de mentoria do ano passado, não utilizei, porque era assim algo mais natural, mais analógico, não sei, foi muito natural. Mas, na verdade, algumas das colegas que nós fazemos algumas reuniões até mensais entre as mentoras, por exemplo, e fomos partilhando, algumas utilizavam muito este registro porque consideravam útil, ou seja, parte muito da organização e da gestão de cada pessoa, mas é um recurso que temos disponível para todos. Depois, algo também que vos convido a espreitar um pouco mais, porque vamos tendo muita coisa a sair através destes canais. O YouTube das Women in BEAM tem muita informação e já vai tendo muito conteúdo, e também os podcasts que podem ouvir um pouco por todo o mundo, porque existem em muitas línguas. As Regional Leads em vários países vão fazendo esse esforço de dinamizar ações em várias línguas. A Natália Oliveira e a Nicole da Cico são as responsáveis internacionais por este programa de mentoria, e alguma dúvida que vocês tenham, podem falar com elas, mas também podem falar diretamente comigo, ou no caso do Brasil também, como tem tantas colegas Regional Leads, podem entrar também em contacto muito direto com elas, às vezes dúvidas diretas que podemos ajudar. Falar-vos aqui sobre alguns dos benefícios de pertencer então a este programa de mentoria.
Este esquema mostra alguns desses benefícios, mas vou aqui só talvez destacar um ou dois, por considerar aqueles mais interessantes. Mas nós podemos ver que 70% das empresas que fazem parte da Fortune têm um programa de mentoria e 87% dos mentores e mentees sentem-se mais empoderados, podemos usar essa palavra, pelas suas relações de mentoria e desenvolvem também uma maior confiança, sentem-se mais poderosos para enfrentar as suas atividades depois no dia a dia. E também, enfim, existem números incríveis relacionados com a produtividade, por exemplo, 88% de aumento aqui da produtividade também e da gestão, como podemos ser mais eficientes através deste tipo de relações de mentoria. E porquê candidatar-me como mentor? Podem estar algumas de vocês a pensar que já, enfim, dominam alguns temas, que se sentem confortáveis e têm vontade. Eu acho que o mais importante é isso mesmo, é este desejo, esta vontade de querer ajudar, de querer passar conhecimento, de retribuir tudo o que têm aprendido ao longo destes anos relacionados com este tema do digital. Também convém que sejam pessoas que tenham alguma capacidade de ouvir, porque estas sessões são muito isso, nós vamos ouvir enquanto mentores quem procura este apoio na sua trajetória e vamos apoiá-los nesta mudança, mas também convém que sejam pessoas disponíveis, abertas, curiosas e porque na verdade é algo que é inesperado, não é? Nós não sabemos com quem é que vamos estar a trabalhar e como é que vai ser toda essa dinâmica, por isso é uma aventura e convém que sejam então pessoas bastante dinâmicas. Três coisas que não é necessário de todo e talvez aqui também possa já responder a algumas das vossas dúvidas. Não é necessário ter um papel demasiado sénior, ou seja, já estar nesta indústria há muito tempo, simplesmente se sentirem que reúnem estas características de, como vos falava, de liderança, de conhecimento, de abertura, enfim, de todos estes temas que vos falava, se sentirem que são capazes, enfim, que este papel de mentor se enquadra, estão mais do que convidados a participar. E depois também podem ser mentores e mentees. Essa é outra questão que também costuma surgir. Nós podemos perfeitamente querer partilhar alguma informação e noutro tema diferente querer aprender mais. Esta aprendizagem contínua é muito saudável de alimentar e nós não fechamos portas a isso, por isso podem candidatar-se como mentores e como mentees. Não temos que ser particularmente mulheres. Este grupo, sim, ele olha muito para aquilo que é as competências e aquilo que são as especificidades da mulher na construção, mas todos aqueles que façam parte do setor, na verdade, minorias ou não, homens, todos aqueles que queiram integrar este programa podem fazê-lo. Não é exclusivo a mulheres, isso é importante. E não temos que ter qualificações específicas ou formação específica, neste caso, em mentoria. É algo que, de facto, cabe-nos a nós refletir, autoavaliar e perceber se nos enquadramos nestes enquanto mentores. Alguns benefícios que têm sido reportados nas estatísticas que vamos também lançando e questionários a todos aqueles que são mentores, alguns relatam uma imensa satisfação pessoal por poder contribuir de alguma maneira e poder ajudar outras mulheres ou outras pessoas que integrem este programa de mentoria, mas também é bom para, nesta perspectiva de conhecimento, autorreflexão, de continuarmos a manter este espírito de aprendizagem contínua e também para fazer a diferença positiva na vida de alguém. Eu acho que têm sido esses os principais pontos que têm sido destacados como para os mentores. Depois, em relação ao que é que nós podemos fazer para candidatar-nos como mentees? De facto,
não precisamos ser só mulheres, como eu vos dizia, mas temos que nos identificar e trabalhar também para um objetivo, ou pensar naquilo que seria o setor BIM ou da construção digital. Porque nós podemos atualmente não estar a trabalhar com BIM, mas ter esse grande objetivo e, por isso mesmo, candidatarmos. E estar muito comprometidos, não é, para este desenvolvimento pessoal, para receber feedback, para saber como é que podemos mudar. Temos que estar abertos a essa mudança. Alguns benefícios que também nos têm sido reportados, principalmente esta ideia de pertencermos então a uma nova rede, de estarmos mais conectados, de ter acesso a recursos que antes não tínhamos, de aumentar a nossa confiança, a nossa autoestima, enfim, todo um processo de crescimento. Algumas dicas. Aqui em relação aos mentees, nós esperamos de facto que sejam pessoas que vão olhar para si, vão fazer esta reflexão, mas que também vão fazer muitas perguntas aos seus mentores, que vão aproveitar mesmo o tempo que estão juntos, seja 1 hora, seja 2, seja o tempo que dedicarem um ao outro, preparar estas perguntas e alimentar este tempo que vão estar juntos. E depois, claro, é ótimo estarmos juntos presencialmente, mas virtualmente também é bom, por isso alimentar também e participar em tudo o que são eventos e formas de podermos trocar aqui conhecimento. Em relação ao feedback, são feitas sessões não só para os mentores, mas também questionários para os mentees, foi com base nessa informação que partilhei há pouco convosco, todos aqueles resultados, porque esses dados e esse feedback é fundamental para nós, até para o programa ir evoluindo e conseguirmos sempre alimentá-lo ao longo do tempo. E depois vamos ter no final um certificado, porque pela primeira vez, isto não aconteceu no passado, vamos ter um certificado, não é algo profissional, mas é algo que diz que concluímos com sucesso este nosso programa de mentoria e por isso pela primeira vez, então todos os participantes terão direito a um certificado. Depois pode existir a possibilidade de não serem feitos pares de todas as pessoas que se vão candidatar, porque são muitas pessoas e, de acordo com os mentores que temos e os mentees, pode não existir essa possibilidade do match, mas o que nós criámos foi mentoria de grupo. Existirem algumas sessões onde vão ser debatidos temas que já estão pré-selecionados para este ano e que nestes workshops e nesta mentoria de grupo há esta possibilidade de estarmos a falar sobre as noções básicas do BIM, falarmos sobre princípios de gestão de informação, coaching de carreira no ambiente construído, na construção, compreender os processos BIM e os requisitos do cliente e ter aqui uma cultura e gestão da mudança para toda a indústria. Estes são os temas principais que nós, o Women in BIM, escolhemos para partilhar com todos aqueles que, não pertencendo diretamente ao programa de mentoria, mas para não ficarem excluídos deste conhecimento. Por isso nós fizemos estas mentorias de grupo. Agora, gostava de ouvir as vossas questões. A Nilza está-nos aqui a ajudar, podem usar o chat. Sim, sim, antes de mais queria, desculpa, penso que o chat aqui do GoTo penso que não estaria disponível. De qualquer forma, nós disponibilizamos durante a apresentação o link do Menti com o código e recebi algumas questões. Portanto, algumas das questões que eu recebi, portanto, de facto, foram respondidas durante a apresentação, referiam-se com o tempo de duração e onde é que se podiam inscrever, mas outras questões que aqui estão é se esta mentoria poderá, de alguma forma, ajudar a um currículo internacional e, em sequência dessa pergunta, também outra relacionada, se, portanto, há algum apoio na concretização depois de se conseguir algum emprego a nível internacional, através da Women in BIM. Olha, diretamente talvez possam não sentir essa vantagem logo automaticamente, mas na verdade acaba por ser sempre uma grande vantagem em termos de currículo, sim, porque agora também com esta questão do certificado e podermos de certa forma atestar que tivemos esta relação de mentoria,
E também depois, em termos de divulgação, se vocês estabelecerem uma boa relação, por exemplo, com o vosso mentor, poder divulgar nas redes que estiveram associados àquele determinado mentor, e dessa forma poderem comunicar e pode não ser diretamente, mas nós sabemos como funciona toda esta questão do recrutamento, quando alguém vai avaliar o vosso perfil, perceber que são pessoas curiosas, interessadas em aprender mais, e tudo isso conta em termos de recrutamento e também de vos expor, neste caso, a uma rede de mulheres nesta área. Posso-vos dizer que, por exemplo, em relação a esta questão de novos empregos e tudo mais, nós tivemos um feedback muito positivo do último encontro, neste caso foi o primeiro, mas em setembro do ano passado, que aconteceu em Lisboa, o encontro das Women in BIM. Houve pessoas que trocaram de emprego, houve pessoas que estavam à procura e conseguiram pessoas que estavam lá no nosso encontro. Houve uma troca incrível, novos negócios a surgir, o feedback que nos deram foi muito bom, novas parcerias entre empresas que estavam a participar, portanto, todos estes momentos de networking, de conectividade são fundamentais. Por isso eu diria que é sempre uma mais-valia, mesmo que indiretamente. Sim, outra questão também, portanto, quais são os requisitos da seleção, o que é avaliado para se poder ser uma mentee? Para ser uma mentee, os requisitos, eles são avaliados caso a caso, mas essencialmente o que nós vamos tentar perceber é se do lado dos mentores alguém preenche os requisitos opostos, não é? Que, por exemplo, no caso de carreira, alguém que está muito dedicado a esse tema de posicionamento a nível da indústria, de como é que podemos chegar a níveis diferentes em termos de escalar a nossa carreira profissional, e do outro lado alguém que procura isso mesmo, ou seja, até já tem conhecimentos técnicos, percebe que está um pouco estagnada, como é que consigo dar o próximo passo, e na verdade não é bem um requisito mínimo, é um requisito de complementariedade, nós percebermos que existe alguém que quer ajuda num tema e alguém que quer passar esse mesmo conhecimento. Por isso, é mais uma questão de match e não tanto de requisitos mínimos ou obrigatórios, porque, na verdade, não existem. Por fim, também gostariam de saber se uma mentee pode se tornar um mentor ou se pode ser um mentor e mentee ao mesmo tempo em áreas diferentes. Sim, podem perfeitamente. Aliás, digo-vos que pode ser só um pouco desafiante na mesma edição ser os dois, porque na verdade para nós conseguirmos dedicar mesmo tempo ao nosso programa de mentoria, é importante darmos de nós, não é? Do nosso tempo, dedicarmos, estarmos disponíveis para estas sessões, e pode ser mais desafiante, como nós sabemos neste mundo profissional, ter tanta informação. Mas pode perfeitamente acontecer alguém inscrever-se como mentor e como mentee na mesma edição e procurar temas diferentes. Isso é perfeitamente possível. Pronto, aqui também uma questão do Brasil, se podem contactar com alguém do mentor da Austrália, por exemplo. Podem, sem problema algum. Inclusive, imaginem que querem ir para esse mercado de trabalho, querem conhecer melhor como é que está tudo na Austrália, têm essa intenção, coloquem essa informação na candidatura para ela ser tomada em conta, porque nós lemos mesmo estas candidaturas e numa entrevista vamos perguntar tudo e mais alguma coisa sobre as vossas vontades, inquietudes, o que é que procuram, para conseguirmos encontrar o melhor match possível. Podemos não encontrá-lo, como eu vos dizia, e depois então existir as questões de mentoria de grupo e tudo mais, mas sim, é possível, e como aconteceu desde logo comigo, como vos contava, eu estar em Portugal, a minha mentee estava na Suíça, e está tudo bem, por isso não há barreiras, não há barreiras. Pronto, acho que não temos mais aqui questões. Muito obrigada pela vossa participação. Se alguém quiser dizer algo mais, comentar alguma coisa.
em relação aqui ao nosso tempo juntas, senão vou partilhar só convosco esta informação das Regional Leads, só os nomes deixei aqui indicados, espero que não me tenha esquecido de ninguém aí no Brasil, digam se foi esquecido. Surgiu aqui mais uma pergunta interessante. Diga. Se temos mesmo que ter experiência na indústria da construção para poder participar? Idealmente sim, porque este grupo é muito focado neste tema do digital e da construção digital. Não só especificamente em BIM, nós sabemos que a indústria vai evoluindo e os temas são muito associados ao setor da construção, mas idealmente sim, porque o tema base deste grupo e deste programa de mentoria é do BIM e da construção digital. Por isso, sim, o ideal é terem algumas bases. Não digo que seja exclusão total, mas seria bom. Sim. Pronto, e aqui mais uma questão é se é possível dar alguma orientação de manifestação de preferência no mentor. Sim, isso é possível, sim. Quando fizerem a vossa candidatura, há um espaço livre para manifestarem também essa intenção, por isso podem sempre manifestar essa vontade, sim. Pronto, e a última pergunta é se também há eventos presenciais no Brasil organizados pela Women in BIM. Aí deixo mesmo para o grupo. Integrem, por favor, os grupos específicos no LinkedIn. Existe o Women in BIM Brasil e o Women in BIM Portugal. Podem aceder aos dois, estão à vontade. São grupos, apesar de independentes, vamos comunicando entre nós e tenho a certeza que as Regional Leads, como são muitas e muito ativas, a maioria delas, vão partilhando essa informação. Eu espero que sim, que existam encontros presenciais. Aqui em Portugal nós fizemos vamos fazer um novo, que estão todos convidados, vai ser integrado em princípio na Feira Tectónica, a Feira da Construção aqui em Lisboa, em maio, por isso anotem já aí na agenda para visitarmos. Pronto, surgiu entretanto outra pergunta. Para a inscrição no programa, é necessário mesmo o primeiro registro como membro, não é? Ficou claro? Sim, por favor, sim. Porquê? Porque é através desse registro que nós vamos fazer toda a comunicação e, enfim, todo o registro a partir daí da candidatura. Por isso, sim, inscrevam-se primeiro como membros e depois, a partir daí, recebem uma notificação a dizer que já integram enquanto membros e depois realizem a candidatura. Agora sim, terminou as perguntas. Obrigada. Não, obrigada, Nilsa, também por nos teres ajudado aqui nesta parte. E é isso mesmo, um grande obrigado a todos. Espero encontrar-vos neste universo, tanto cá em Portugal ou um pouco por todo o mundo, é isso mesmo, não há barreiras. Por isso, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, entrem em contacto connosco e obrigada pelo vosso interesse aqui no programa de mentoria. Adeus. Adeus a todos. Obrigada.